objetivo, então, de tornar esse processo mais participativo, absorver críticas, poder incorporar previamente as sugestões, dar maior legitimidade aos manuais do Tesouro, se criaram, em 2007, 2 grupos, o GTCOM, para padronizar a parte contábil, e o GTREL, para padronizar os relatórios. Esses grupos foram muito bem sucedidos e conseguiram avançar, inclusive, em aspectos importantes da contabilidade pública, já que o Brasil está num processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Então, era preciso não só fazer a convergência internacional, mas aqui internamente ter minimamente padrões que fossem aplicados a todos, né? Então, esse grupo, ele conseguiu, por exemplo, construir um plano de contas aplicado à federação, que era coisa que nunca tinha existido. Conseguiu padronizar demonstrações fiscais, demonstrações contábeis, que tinham quadros bastante desatualizados lá na Lei 4.320, 64, e que agora, com a convergência para as novas normas, era preciso atualizar. Então, além da LRF, os grupos assumiram, digamos assim, um papel de padronização de informações fiscais, orçamentárias, contábeis, né? Um papel muito importante. E tudo isso é fundamental para dar transparência, que é um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Hoje, esses 2 grupos foram substituídos por uma Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação, que é o CTCONF, né? Essa Câmara continua nos mesmos moldes dos grupos anteriores, fazendo suas reuniões, e tudo é veiculado pela internet. Inclusive, se você não tem acesso à Câmara diretamente, porque você não é representante, não é convidado, não é nada, você pode assistir a reunião pela internet, você pode acessar a pauta, você pode acessar como é que estão caminhando os trabalhos, em que estágio se encontram, né? Então, tudo isso é muito, muito importante. Então, na verdade, a CTConf, ela veio, então, cumprir esse papel que está dito lá no artigo 50, parágrafo 2º da LRF, que diz que a edição de normas gerais para consolidação de contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, né? Enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal. Ou seja, os manuais da STN hoje são normas gerais, certo? E o artigo 67, né, que falava do Conselho de Gestão Fiscal, né, dizia que seriam adotadas normas de consolidação das contas públicas, padronização de prestações de contas, de relatórios demonstrativos de gestão fiscal, né? Então, vejam que esse é um debate tão importante, tão fundamental para a nossa federação, que a Emenda Constitucional 108 de 2020 constitucionalizou, na verdade, essa atribuição do órgão central de contabilidade da União, né? Então, hoje, essa função de estabelecer aí como é que se vai tornar a informação rastreável, comparável, como é que se vai publicar a informação em meios eletrônicos de acesso público, né? E que informação? Toda ela, contábil, orçamentária, fiscal,
o Tesouro pode definir a periodicidade, o formato, até o sistema, tá? Então, esse papel foi constitucionalizado, né? Agora, vejam, isso aqui é hoje a composição da CT-Conf, né? Que tem o próprio Tesouro Nacional, que tem uma coordenação específica para editar essas normas, que é a CECONF, né? Você tem o órgão aí de planejamento e orçamento, a SOF, você tem a CGU, você tem a Tricom e o IRB, que são órgãos de representação de tribunais de contas. Você tem a Abrasf e a CNM, que são órgãos de representação dos municípios. O Conselho Federal de Contabilidade, que é um órgão de representação técnica. E o CONFAS e CONCEFAS, que são órgãos de representação dos estados, né? Nos grupos anteriores, a gente ainda envolvia pessoal da educação, da saúde, da previdência. Tudo isso foi muito importante por conta dos demonstrativos da LRF que tratam destas temáticas, né? E que visam cumprir determinações constitucionais, né? Muito bem. Então, a gente hoje tem esse arcabouço, digamos assim, que é dado por essa Câmara, pelos manuais que são alterados a partir das decisões da Câmara. Então, você tem o Manual de Demonstrativos Fiscais, que é o MDF, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o MCASP. Normalmente, você tem versões anuais, ou pelo menos você tinha versões anuais no passado, agora eu acho que estabilizou um pouco, talvez as mudanças tendam a ser menores, né? Salvo quando mudar a legislação, como aconteceu agora, eu acho que vai ter que mudar muito. Mas você tem também uma matriz de saldos contábeis que serve para captar as informações dos entes, e os entes então têm que mandar essas informações para o Tesouro Nacional para ele poder consolidar as contas, né? E os relatórios, tanto a consolidação de contas como os relatórios do REREL e RGF, eles ficam à disposição do público no SICONF, que é um sistema de informações contábeis e fiscais que é público na internet. Então, hoje, a gente tem um caminho, digamos assim, do ponto de vista administrativo, para reduzir divergências e duplicidades, né? Para você poder ter mais transparência, mais racionalização de custos, de controle social, tudo isso. O que falta é resolver a questão da jurisprudência dos tribunais de contas. Mas veja, o Conselho de Gestão Fiscal não tem essa atribuição, nem tampouco a STN, né? Eles não têm essa função de interpretar a lei. Eles têm que pegar a lei e fielmente cumprir o que está lá e procurar dar transparência por meio dos demonstrativos às suas disposições, né? Questões, então, de divergência jurídica, jurisprudencial, têm que ser instrumentalizadas de outra forma, tá? Agora, voltemos, então, a essa questão da LRF em comparação com a Lei 4.320, que ela já existia, né? Quando se elaborou a Lei de Responsabilidade Fiscal, se pensou assim, que eram duas leis complementares, então uma no 163, que seria a LRF, e outra no 165, parágrafo 9º, que seria inicialmente a 4.320, que foi recepcionada como tal,
mas que deveria ser substituída no futuro. Existe em tramitação na Câmara um projeto de lei do Senado, são vários projetos de lei que foram reunidos, eu trabalhei num deles, né, no 248, mas são vários e foram consolidados, então, numa única peça, né? Mas isso está parado, né? Eu fiz esse trabalho em 2009, né? Quer dizer, nós estamos em 2021 e até hoje nós ainda não temos essa lei, né? Muito bem. A lei de responsabilidade fiscal também demorou muito a ser elaborada. Então, na verdade, ela estava prevista desde 88. Em 98, com a emenda constitucional da reforma administrativa, se determinou um prazo de 180 dias para que o executivo enviasse um projeto. Então, e a emenda é de junho, né? Então, esse prazo vencia no final do ano. Então, aí, quando foi aí por setembro, outubro, né, de 98, a gente começou a elaborar o texto, né? Na época, como eu disse, se entendeu que eram duas leis complementares separadas, né? Agora, durante a discussão do projeto na Câmara dos Deputados, houve uma tentativa de recuperação de propostas de um projeto anterior que visava substituir a Lei 4.320. E por conta disso, acabou acontecendo alguma sobreposição pequena, né? Então, a gente tem uma sobreposição no conceito de dívida fundada, em que se pode dizer que houve uma revogação tácita do artigo da Lei 4.320, né? Artigo 98, ele conceitua a dívida fundada, não foi expressamente revogado, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal substituiu esse conceito, introduzindo o conceito de dívida consolidada ou fundada, né? E como é uma lei complementar e posterior, né? Então a gente teve uma revogação tácita aí, tá? Muito bem. Agora vamos às motivações. Por que uma lei de responsabilidade fiscal, né? Então, a gente tinha alguns antecedentes, né? Problemas de coordenação entre política monetária, fiscal e de dívida pública, né? Na década de 80, uma série de medidas alteraram as relações entre Tesouro Nacional e Banco Central, né? Então, nós tivemos lá a unificação orçamentária, com a extinção do orçamento monetário, né? Que é sempre uma tentação, né? Em vários países em desenvolvimento tem esse tipo de problema, né? De se fazer política fiscal pelo Banco Central. Então, essa unificação orçamentária extinguiu esse orçamento monetário e deu maior racionalidade ao processo. Houve também uma unificação da própria autoridade monetária, porque na época havia uma conta-movimento do Banco Central no Banco do Brasil, em que se permitia um financiamento quase automático de gastos fiscais pela autoridade monetária. Então, na prática, a gente tinha duas autoridades monetárias, o Banco Central e o Banco do Brasil, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.